amanhã eu tô entregando uma carta de demissão, porque a qualquer momento eu vou ser mandado embora. Então, assim, foi um jogo sujo. O carnaval, ele tem muito disso, de jogos sujos, sabe? Antigamente, o que era apalavrado era firmado. A mão que você estendia era o que valia hoje. Então, gente, é isso. Está começando mais uma entrevista. O entrevistado de hoje é nada menos, nada mais esse cara aqui. E aí, irmão? Tranquilo? Tranquilo, irmão. George. Irmão, como é que tu tá? Cara, tô bem, fora esse calor, né? Pô, demais, calor né? Absurdo. E aí, cara, vamos lá. Conta pra gente, se apresenta pra gente. Quem é o George, irmão? Bom, o George é um cara preto da comunidade de Padre Miguel, Bangu, que se deu início, né, no samba para sair de momentos depressivos. Eu sou gago e isso na minha infância gerou um certo problema para mim na lida com as pessoas. Então teve momentos da minha vida que eu evitava muito contato com as pessoas, mas eu sempre fui um apaixonado por carnaval, pela minha família, né? Enfim, todo mundo sempre foi um pouco envolvido com carnaval. E aí a minha mãe percebeu que na escola de samba eu conseguia dialogar melhor. E aí isso foi entrando, assim, sabe? A coisa foi fluindo e a partir disso se constrói o artista preto, né? De periferia, que voltado para danças afro, de matriz afro-brasileira. Então, o samba, ele compõe o George, eu acredito que do início ao fim, porque desde que eu me entendo por gente, eu tô aqui dentro. Caramba, muito legal, cara. Então você embarcou no samba por esse motivo? Não propriamente dito esse motivo, mas eu acho que foi um dos pilares fundamentais, assim, que me fez, de fato, seguir aqui, sabe? Eu sempre amei carnaval. Eu sempre... o meu corpo de dança sempre foi um pouco ligado a carnaval. Eu fiz balé durante um tempo, jazz, mas dança contemporânea, dança moderna, dança afro. Mas eu venho de uma família de um pai militar. Então, na minha cabeça, não foi o que aconteceu depois, mas na minha cabeça, caraca, meu pai é militar, ele não vai aceitar isso nunca. Meu pai queria que nós fôssemos militares. E aí, quando a coisa começou a florir no carnaval, meu pai vira pra mim e fala assim: por que você não faz nada relacionado a carnaval? Eu falei, pô, agora você me fala isso, depois de velho? Mas eu fiz biologia, sou biólogo formado, né? Tudo isso também graças ao carnaval. Então, o carnaval, ele compõe o George do início ao fim. Do ensino superior ao artista dançante aí do carnaval. Então, cara, vamos lá pra tua infância. Cara, como é que foi assim pra você? Quando foi o teu primeiro contato com o carnaval? O primeiro, você lembra disso? O primeiro, a minha mãe desfilava. Ah, então tua família já era envolvida com o carnaval? Já era envolvida com o carnaval. Minha Mas mãe, aqui mesmo de Padre Miguel? aqui mesmo, na Mocidade. Eu sou Mocidade exatamente por conta disso. A minha mãe desfilou, o último carnaval da minha mãe foi em 96, eu tinha 6 anos. Caramba. Foi Criador Criatura, se eu não me engano. E a minha mãe chegou em casa com uma bota. Ela voltou com partes da fantasia. Era uma bota que vinha até o joelho dela. Eu pequeno, a bota me engolia. E eu fiquei andando com aquela bota. Isso ela relata, eu não me recordo disso. Ela diz que eu fiquei andando com aquela bota uma semana para cima e para baixo, na rua, em casa. E aí ali já ligou um alerta nela. Eu falei, nossa, ele gosta, né? Ele gostou dessas cores, dessa magia do carnaval. E aí, com 10 anos, eu pressionei minha mãe. Falei, eu quero ir na escola de samba. Se você não me levar, eu vou fugir e vou. Aí ela, desesperada, saiu comigo e fomos até a quadra antiga da Mocidade. Chegou lá, era o último dia de inscrição para a ala das crianças, com a tia Graça. E aí eram todas crianças, assim, mais ou menos na mesma faixa etária. Então,
eu comecei a socializar melhor. Aí, eu lembro que ela olhou para mim e falou assim, eu acho que é isso, né? Eu não entendi direito, mas eu embarquei naquilo. O meu início foi exatamente aí, com 10 anos. Estou com 35 hoje, então a vida inteira. Caramba, mano, a vida toda no carnaval, A né? vida inteira. Caraca, mas aí, cara, conta pra gente como é que foi o seu desenvolvimento dentro da escola de samba, dentro do carnaval. Então, eu fui da ala das crianças alguns anos, depois ala jovem, que aí essas crianças cresceram, se tornaram adolescentes, a ala inteira virou ala jovem. E aí, em 2008, eu fui acompanhar uma amiga que queria fazer o teste para passista e... 2008? 2008, 7 para 8, no caso. Ela tinha vergonha, ela estava com muita vergonha e pediu que eu fosse com ela. Você faz o teste junto comigo? Eu falei, cara, eu sambo lá na ala, não é um samba de um passista. Porque nós tínhamos uma visão da ala de passistas da mocidade naquela época que era como se fosse assim, algo intocável. Aquelas mulheres chegavam, elas faziam rodas e sambavam, todo mundo do lado de fora babava, assim, era algo absurdo, era como se elas fossem mulheres intocáveis, literalmente. Então, para qualquer um ter acesso àquilo era muito difícil. E eu fiz o teste com ela, acabou que eu fui aprovado e ela não. Caramba. Ela ficou até chateada comigo, ficou 1 ano sem falar comigo, mas a coisa para mim se deu início ali. Como eu já tinha esse contato com a ala jovem, antigamente a ala das crianças, a Fabiane me convidou para ajudar ela na ala de passistas mirim da Estrelinha da Mocidade nesse mesmo ano. Só que aí, por algumas mudanças no barracão, ela acabou tendo que ficar mais no barracão, a ala ficou inteira comigo, as meninas e os meninos da escola mirim. Assim que você começou a liderar? Assim eu comecei a liderar, exatamente. Muito espontâneo, muito do nada. Muito do nada, muito do nada. Aí, Só que aí, foi? em 3 anos, em 4 anos, nós ganhamos todos os prêmios de melhor ala de passista do Grupo Mirim, da AESM Rio. Então foi prêmio Corujito, estandartes de Ouro Mirim, não sei o que, né? Isso despertou a escola mãe, né, que a gente chama, a mocidade. E aí em 2010, 10 para 11, eu fui convidado a assumir a ala de passistas da mocidade e tô até hoje. Caramba, cara. Mas e aí, cara, como é que tem sido para você, mano? Cara, isso aqui é o meu norte, assim. Eu digo que é o meu norte. Nós já passamos poucas e boas aqui. Hoje, graças a Deus, nós vivemos um momento de muita valorização da classe passista, da arte do samba no pé, o que não acontecia, né? Eu costumo dizer até que eu tenho muita sorte de ter as lideranças que eu tenho, porque eu sei de muitas outras escolas que a ala de passistas passa coisas horríveis. Perrengue. Assim, muitos perrengues. De não ter água, de não ter um lugar adequado, digno para se arrumar. Eu já passei por algumas outras escolas onde o passista tinha que pagar R$5 ao cara que vendia pipoca para olhar a bolsa enquanto ele ensaiava. Caramba! Que então, isso, cara? Então assim... A escola não dava nenhuma estrutura pro pessoal. Nenhuma estrutura. Mas a cobrança sempre veio, né? A cobrança sempre veio. Então assim, perto do nível que nós chegamos aqui na mocidade hoje, eu tenho só que agradecer, porque foi uma luta, né, anual de autorreconhecimento, de entender o que o segmento de fato estava precisando, entender as necessidades da ala de passistas, porque a gente desfila aqui hoje com 120 passistas. Bastante gente. É muita gente. Você é responsável por isso tudo? Por isso tudo. Caramba, cara. Tu nunca imaginou que ia liderar isso tudo, né, cara? Eu nunca imaginei nem que eu ia liderar, cara. Essa é a verdade. Mas a coisa, ela foi acontecendo. Eu acho que não foi nem muito assim, vou deixar a maré me levar. Mas quando eu entendi o que estava na minha mão e o que aquilo podia gerar e se tornar, eu falei, não, é isso. E aí teve um momento, em 2013, eu acho, ou 12, 13, eu quis fazer uma reformulação na ala de passistas.
Aí eu fundei o projeto Passos da Zona Oeste, que é um projeto que ensina a dança do samba. Um projeto aí já de mais de 10 anos. Então, todos os passistas da Mocidade, eles passam pelo projeto Passos da Zona Oeste, que é a escolinha, né? Uma preparação para ele. Uma preparação. Porque eu entendi que tornar-se passista era um sonho. E era um sonho que todo mundo podia ter, né? Todo mundo pode e deve sonhar. Até porque, como diz o Samba da Mocidade, sonhar não custa nada. Mas muitas pessoas que tinham esses sonhos, elas não conseguiam concretizar esse sonho por falta de oportunidade. Então, a ideia do projeto era literalmente igualar essas oportunidades. Porque se eu tivesse uma vaga e colocasse... e viesse uma pessoa que tem um sonho, mas nunca foi passista, e outra que já fosse passista há 10 anos, a que foi passista há 10 anos iria entrar. Só que era uma competição que eu comecei a olhar como desleal. Era desleal. Um preparado e outro não. E outro não, mas o sonho era o mesmo. Então daí se inicia o projeto Passos da Zona Oeste, para criar essa base, né? E você lidera também. Também. Cara, hoje você faz trabalho fora da escola, você só escola? Então, eu trabalho na União do Parque Acari, que é uma escola do grupo de acesso, na Acadêmicos do Engenho da Rainha, que é série prata, né, intendente. Graças a Deus, assim, tenho uma boa relação com toda a diretoria, fui a convite. E faço trabalhos fora também, né? Eu viajo todo ano para a Europa, fui esse ano para a Austrália até, exatamente para disseminar e correlacionar essa arte da dança do samba. Legal. Cara, e assim, conta pra gente agora a sua história na arte, mano. Você já fez algum curso de dança, ou nunca fez, ou sua parte artística é toda dentro da escola, ou não? Então, eu fiz... Não, a gente não chama de curso, né? A gente fala aula mesmo. Eu fiz aula no ateliê da dança, é uma escola de dança que não existe mais, mas era no Valqueire, inclusive... Eu já ouvi falar já. Já? Já. Ela ficava ali por trás da Praça do Valqueire. Ali ali me deu uma base mais formal da dança, né? Mas eu já dançava muito no carnaval. O meu primeiro contato com uma outra dança que não tenha sido carnaval foi um projeto social em uma lona cultural que era uma aula de hip hop. E ali eu comecei a ter esse contato maior com a música de outros ritmos, né? R&B, hip hop, charme. Então ali a minha mente começou a mudar e eu saí desse universo somente samba. Furou essa bolha. Eu furei essa bolha e um dos professores desse projeto que levou algumas pessoas para o ateliê da dança. Então nós éramos bolsistas do ateliê da dança, consequentemente nós tínhamos que fazer praticamente todos os módulos ali. Só que isso nos ajudou muito, porque nesse mesmo período, esse grupo de meninos fazia parte, incluindo a mim, nós fazíamos parte da comissão de frente da Estrelinha da Mocidade. Então nós precisávamos dessa base mais formal, né? A base do balé, do jazz, do contemporâneo. Isso me ajudou muito. Então, o meu samba hoje, ele é a construção de todas essas minhas experiências com as danças, né? Cara, e tu tinha quantos anos nessa época, mais ou menos, se lembra? Uns 14, 15, mais ou menos. Cara, e financeiramente, a tua família segurava ou você tinha que fazer alguns trampos, umas correrias por fora, uns trampos pra manter passagem, comida? Então, é até muito engraçado, assim. A minha mãe me ajudava. A minha mãe, ela segurava essas pontas. Mas assim, a minha vida sempre foi muito correria. Eu morando em Bangu, ainda na infância, eu estudava na Tijuca. Caramba. Então assim, era colégio integral, eu entrava às 7 da manhã, saía às 6 da noite. Meu Deus. Tenso. Então eu saía de casa às 5 da manhã para voltar às 9. Né? Chegava em casa às 9 para acordar no outro dia e ir à luta de novo.
Só que quando eu comecei a fazer as aulas no Valqueire, eu voltava por dentro para descer no Valqueire. Só que na época das férias, como se fazia? Não tinha, né, a gratuidade da E aí, condução. e aí? Eu ia de bicicleta, cara. Caramba, tu De ia de Bangu até o ao Valqueire, fazia aula e voltava. Toda terça aqui. Foi tenso. E tinha dias que era segunda, e que a segunda era uma turma, terça era outra, e quarta era outra, quinta era outra. Sempre de bicicleta, na época de férias. E a minha mãe sabia. Mesmo muito preocupada, nós tínhamos esse receio de falar para o meu pai, né? Teu pai militar, vai que ele não... Vai militar, não ia gostar e tal, não sei ia o quê. apoiar. Então, assim, a minha mãe, na correria dela, ela ia me ajudando de alguma forma, até que o meu pai, quando ele me viu se apresentando, ele chorou e falou, cara, é isso. Você é isso. E aí foi aquela comoção toda e tal. E hoje, assim, onde eu vou, você é filho do fulano, seu pai estava aqui falando de você e tal. Mas eu tive esse momento, assim, sei lá, um ano que eu fiquei fazendo aulas escondido do meu pai. Um ano? Caramba. Cerca Cara, de um nesse ano. um ano, tu pensou em largar tudo, mano? Ou nunca passou na sua cabeça isso? Eu nunca passou. É até muito engraçado, porque eu acho que eu já ouvi isso de várias outras pessoas. Nunca me passou pela cabeça. Ali eu era um adolescente, né? Então é tudo lindo, você tem tempo, né? Mas naquele momento não me passou pela cabeça. Já tive muitas frustrações com a dança, com o carnaval, com a arte em si. Principalmente pessoas, né? Porque Pode contar pra gente, mano? depende. Assim, Tem coisas meio não pesadas. conta assim, nada que vai te prejudicar e também, se for contar, não conta nome, nem escola, nada disso. Tá. Só a situação. Tá, então vamos lá. Deixa eu ver uma aqui. Bom, tiveram algumas situações. Aqui em 2000 Teve um carnaval que eu fiquei fora, né? Eu entreguei o cargo na época, não vou citar nomes, mas na época uma pessoa tinha vindo para cá, assumir um cargo de liderança na escola, e ele queria que eu, de fato, imitasse um trabalho de um outro profissional. Eu falei, cara, não tem porquê eu ir por esse caminho. A mocidade tem uma identidade. Eu tenho que seguir o que está aqui. Não é porque um cara que chegou agora, ele vai falar para mim que eu tenho que fazer aquilo por sei lá, né, pelo que ele pense. Isso gerou um conflito interno dessa pessoa comigo. E aí, eu estava na casa de uma amiga, um amigo me ligou e falou assim, Gê, você tá onde? Eu falei, eu tô na casa da Carla. Aí ele, pois bem, eu vou passar aí. Eu estou saindo do barracão da mocidade. Eu falei, cara, legal, você vai fazer algum trabalho? Pô, que bom, a gente vai estar junto e tal. Ele, não, Jorge, acabaram de me oferecer o seu cargo. Eu falei, mas espera que eu estou indo aí. Ele foi ao meu encontro na mesma hora. E aí lá ele falou, olha, eu não aceitei. Falei para ele que nós éramos amigos pessoais. Ele se assustou naquele momento, mas pediu para que eu não falasse nada, que era uma reunião sigilosa. Isso foi em 2014, na antiga gestão, não é essa gestão que está agora. E aí eu falei para ele, falei, cara, amanhã eu estou entregando uma carta de demissão, porque a qualquer momento eu vou ser mandado embora. Então, assim, foi um jogo sujo. O carnaval, ele tem muito disso, de jogos sujos, sabe? Antigamente, o que era apalavrado era firmado. A mão que você estendia era o que valia. Hoje não é. Hoje não é. Hoje você leva uma banda. Se você não tiver de olhos abertos no carnaval, você leva uma banda. Porque existe um sistema, né?
E ou você está dentro desse sistema, ali pairando, sabendo conduzir as coisas, ou você de fato está fora. Entendeu? E você é jogado para escanteio da forma mais suja que tem. Cara, e como é que você tá fazendo pra se manter dentro do carnaval esse tempo todo, irmão? Cara, eu sou um cara muito... Eu me considero um cara muito político, né? Então, assim, você pode falar do George. É importante falar isso também. Existe o George e existe o Jorge Lousada. O George é o cara que tá lá fora, que vai beber com você, que vai curtir, que vai zoar. O Jorge Lousada, pra mim, é intocável. É o cara que tá aqui dentro, que batalha, que não bebe aqui dentro, que é o profissional. O meu profissional é o Jorge Lousada. Então, assim, é você, de fato, não dar motivos, né? E entender que existem lideranças, né? E você vai se adequando àquilo. Os seus comandados, eles têm que seguir essa mesma linha. Eu sou considerado um cara muito linha dura. De fato sou, não nego. Mas é um trabalho que dá resultado. Eu quero que o meu trabalho dê resultado. Se não der resultado, para mim não tá bom. Então eu vou em busca sempre de mais. Eu não me contento em parar no tempo. Eu acho que isso eleva um pouco o trabalho e o profissional também, né? Cara, e agora sim, você como líder, você já teve algum problema com os seus liderados, cara? Algum desafio que você passou que não queria seguir a sua ordem? Ou sei lá, não tava... Já teve algum problema com os seus liderados? Sim. Tem algum que te marcou, mano? Cara, sim. Há anos atrás também, até mesmo nesse mesmo período que eu abri Mesma gestão. na antiga gestão. Mas não com a gestão. Isso foi uma questão minha mesmo. Com os liderados. Tentaram formar um complô, porque tinham passistas muito antigos. E o que eu tinha de idade na época, tinham pessoas que tinham de ala de passistas. Então, assim, eu entendi o lado deles. Eles achavam que tinha que ser alguém para assumir a ala com mais experiência, né, alguém deles, alguém do núcleo deles. E eu tive um problemaço, assim, que eles não me respeitavam. Literalmente não tinha Antes, quando eu era só passista, era tudo ótimo. Éramos amigos, não próximos, mas nos dávamos bem enquanto passistas. Quando eu assumi, quando a escola me anunciou, foi um inferno. Se eu falasse para vir de blusa branca, eles chegavam de verde. Se eu falasse para vir de verde, eles vinham de azul. Se eu falasse que tinha que chegar 9, eles chegavam 10 e queriam ficar na frente. E aí eu passei o carnaval, meu primeiro desfile como diretor de passistas, eu passei chorando do início ao fim. Do início ao fim, literalmente. Da concentração à dispersão, chorando. Caramba. Porque foi um choque muito grande. Eu novo, né, tentando criar experiência ainda, tentando deixar a minha marca no carnaval. Passou o carnaval, eles começaram a vir a boicotar certos eventos, né? Então, assim, eles armavam entre eles de não vir. Isso atrapalha, né, tudo que você pensa, todo projeto. Parará. E aí, todos eles saíram. Eu fiquei, assim, com 30% da ala, em média. Foi quando, no mesmo período, eu fundei o projeto Passos da Zona Oeste. Que eu precisava formar pessoas para colocar na ala de passistas. Caramba, muito legal, cara. É legal, mas foi tenso, né? Foi tenso. Mas também você teve uma sacada muito rápida ali, né? Eu não podia deixar pra cair. Tu não podia ficar independente, não podia ficar dependente deles. Né? Sim, exatamente. Hoje nos falamos, assim, falo com a Hoje eles fazem parte ainda deles. Não, mas eu ano passado
Assim que eu voltei da minha turnê na Europa, eu fiz uma grande homenagem para alguns deles em um evento da quadra. Entreguei uma moção e umas camisas, porque eu acho que, né, eu acho que passou tanto tempo, então a gente não tem que alimentar Verdade. essas coisas e deixei claro para eles que isso aqui é a nossa casa, cara. Isso aqui não é meu, não é seu, não é de quem está gerindo agora, isso aqui é do independente. Então, se você é independente, isso aqui é seu. A gente vai passar, isso aqui vai ficar. Isso aqui fica, porque o que tem que brilhar é a estrela, não é a gente. Isso aí. A gente Cara, faz parte, né? A gente compõe esse cosmos. E, cara, agora conta pra gente, como é que foi a sua turnê na Europa, irmão? Cara... Tu imaginava, cara, desde quando você começou, tu imaginava que ia fazer uma turnê na Europa, irmão? Levar sua arte pra Europa? Eu acho que ninguém imagina isso, quando começa, assim, lá atrás. Eu acho que ninguém imagina. Mas, ano passado eu fiquei 1 mês e pouco, esse ano eu fiquei 3 meses, muito tempo. Muito tempo. Mas todo ano que eu vou é como se fosse algo novo, assim. Eu sinto que as alunas lá, elas me esperam, sabe? Muitas vêm para cá nesse período agora de final de ano, a carnaval, e já vem mandando mensagem, ó, tô indo pro Rio tal dia, quero te ver, porque não é só sobre passar arte, e sim ter troca de energia, né? Uhum. Você troca energia, troca experiência, troca sabedoria. E eu acho que é nesse vínculo, nesse meio que eu me encontro hoje. E eu já estou sendo procurado para a turnê do ano que vem. Eu nem sei se eu quero ir ano que vem, Caramba. sabe? Mas assim, isso é muito legal, o sinal de que você está fazendo a coisa certa, pelo caminho certo, de forma correta, né? Porque ficar 3 meses lá fora é 3 meses que você fica? Esse ano fiquei 3 meses. Caramba, é bastante tempo. E cada ano você vai para um país diferente? Então, na verdade, depende. Eu tenho uma manager, que é a Lucille, ela mora em Paris. Acaba sendo mais fácil para ela fazer essas negociações, porque ela já mora lá. Verdade. Então, às vezes, as pessoas tentavam falar comigo com a diferença de fuso, eu ia ver a mensagem no outro dia. Então, ela estando lá, o fuso já é próximo. Então, assim, na verdade, só aumentou, né? Ano passado eu fiz 7 países, esse ano, ou 5, esse ano já foram 9, com mais outras cidades. Por exemplo, esse ano eu fui a Lyon, eu fui a Berlim, cidades que eu não tinha ido antes, países que eu não tinha ido antes. Então, assim, eu acho que esse leque, ele vai aumentando, sabe? Porque é muito do boca a boca também. Uma fala para outra que, eu conheço uma menina na cidade tal, em Nice. Pô, quero que você vá para lá. Elas estão precisando ter essa referência lá. E vambora para Nice. Lyon, vambora para Lyon. E aí assim você vai, de um lado para o outro. Legal. Cara, e assim, vamos voltar para o assunto do carnaval. Como é a sua preparação todo ano para o carnaval? Assim que acaba o desfile, no próximo ano você já começa a se preparar ou não? Como é que funciona isso? Então, eu paro 1 mês após o carnaval. Então, se o carnaval é fevereiro, eu paro março e volto com o projeto em abril. Porque a dança do samba é algo que você tem que preparar o corpo. Não dá para você chegar agora em janeiro e sambar e achar que você vai ter o mesmo fôlego de quem já está sambando desde maio. Não vai ter. Eu costumo dizer aqui que é como academia, né? Você vai fazer você inicia ali a sua série de treinos. Se você vem treinando 5 meses antes do carnaval, o seu músculo ele vai desenvolver, ele vai te dar alguma resposta. Se você não fizer esse treino antes, seu músculo ele não vai desenvolver. A dança do samba é a mesma coisa. Então essa preparação ela tem que começar antes. Eu ainda tenho muita resistência, tá? Da própria ala de passistas. Uns vêm, outros faltam e fica naquela coisa até que eu aperto e falo assim, quem não vier tá fora. Que aqui também é assim.
Eu converso, eu te entendo, uma, duas, a terceira não tem. Isso aí. Não tem. Porque senão, pô, são 120 pessoas. Sou eu e uma equipe de mais 4, 5. Como é que faz? É muita gente. Cada um com uma criação diferente, com um pensamento diferente, com um problema diferente. Porque aqui a gente acaba sendo psicólogo, não é só gestor, né? É tudo, né? Liderar É isso, tudo. né, cara? Tem que ser tudo, né? É tudo. Em muitos aqui, você acaba fazendo parte da vida da pessoa. Entendeu? Então E eu gosto de passista presente, eu gosto de passista perto de mim. Eu gosto de ter uma conexão onde eu olhe e saiba se a pessoa tá bem, se não tá, se aconteceu alguma coisa. Para isso, a gente precisa estar numa conexão energética, senão a coisa não flui. Então, a preparação aqui, a gente volta com as aulas esse ano, no caso, o próximo ano, em abril. E aí a gente começa um pouco mais lento, mas eu já volto em abril. Cara, e agora conta pra mim, como é que foi pra você chegar no cargo de diretor artístico, irmão? Só tem um diretor artístico dentro da escola ou tem mais? Não, só um diretor artístico. Como é que tu fez pra chegar nesse Cara, na verdade, eu não é que eu fiz, né? Foi fluindo. A coisa foi acontecendo. Eu já desenvolvia a direção artística numa outra escola do grupo de acesso, onde eu não estou mais, mas eu acho que eu plantei essa semente lá e praticam muita coisa dessa sementinha que eu plantei até hoje, graças a Deus, sinal de que foi bom. E aqui tinha uma diretora artística. Só que por coisas pessoais dela, ela teve que sair. E aí o diretor de carnaval, na época, falou, olha, a gente tem o cargo de diretor artístico. E eu sempre quis. É algo que eu sempre quis, mas tinha uma pessoa que era muito, muito próxima a mim. E eu falei, não é algo que eu tenho que... Existe uma pessoa, somos amigos e é isso. Ela na posição dela, eu aqui na minha e tá tudo certo. Mas aí ela saiu e a escola me ofereceu esse cargo. E aí eu agarrei com unhas e dentes, porque já era algo que eu queria mesmo. Porque no cargo de diretor artístico você consegue ter uma amplitude maior do show, por exemplo. Né? Então eu não precisava mais ficar tão limitado à ala de passistas. Eu conseguia pensar de uma forma mais macro, né? E não micro. Então, assim, a final do samba, a gente ensaia aqui 1 mês direto. Caramba! Direto. Lá, aqui, são ensaios, assim, exaustivos. Ensaios, às vezes, que eu começo 7 da noite e acabo 2 da manhã. Sabe? Pra uma final digna, assim, sabe? E sai todo mundo feliz, sai todo mundo bem. Eu saio acabado. Imagina. Mas é isso. Cara, o importante é entregar o trabalho. Isso aí. Cara, e o que o carnaval representa pra você, cara? O carnaval representa pra mim? Cara, como eu falei no começo, o carnaval, ele é a composição do Jorge Lousada. Assim. Eu acho que não existiria o Jorge Lousada sem o carnaval. Porque o carnaval, ele me tirou de um momento meio depressivo. O carnaval, ele me apresentou pessoas, ele me levou a diversos países. O carnaval auxiliou na minha graduação. O carnaval, ele implementou em mim essa visão, a visão afro, a visão ancestral, a visão raiz. Se hoje eu sou candomblessista, é por conta do carnaval. Então eu acho que o carnaval ele compõe o meu corpo. Então eu não teria uma palavra para definir. A minha definição para a dança do samba e para o carnaval sou eu mesmo. Muito legal. E a mocidade, cara? O que a mocidade representa para você, irmão? A mocidade é fora de sério para mim. Assim. A mocidade é o que me faz chorar, é o que me dá raiva, ao mesmo tempo me traz alegrias e... Cara, tem momentos da vida que eu passo mais tempo aqui dentro do que em casa,
é muito surreal, assim. A minha mãe fala, cara, leva uma cama pra lá e fica por lá, porque... E é basicamente isso, porque eu me sinto bem aqui. É algo que eu fico. Então, assim, a mocidade pra mim é literalmente o que eu enxergo. Isso aqui hoje faz parte de mim. Isso aqui hoje dita os meus passos, assim. Às vezes eu preciso de uma inspiração, eu saio de casa, pego o meu carro, venho pra cá e tá aqui isso. O segurança só, eu pego uma cadeira, sento ali e fico olhando pro nada. Só de estar aqui nessa energia, nessa sinergia, sabe? Porque é contagiante. Existe alguma coisa aqui dentro, uma fórmula, uma energia que te contagia. Porque assim, o independente, o torcedor independente, eu acho que é um dos torcedores mais enérgicos que existe no carnaval. Tudo é muito, a gente não sabe ser pouco, assim. Tudo é muito. Então, tem escola de samba aí que a escola às vezes está mal, fazendo um carnaval ruim, e o torcedor, não, minha escola tá bem, minha escola... O independente não, irmão. Se a escola estiver capengando, ele vai estar do lado da escola, falando mal da escola, mas no ano seguinte ele vai estar aqui dentro. Porque ele é torcedor, ele é apaixonado. O torcedor independente é um torcedor apaixonado. É isso que nós somos, apaixonados. Então, assim, você dita milimetricamente uma paixão? Não. Nós somos apaixonados. Por quê? Nem nós sabemos. Só somos. Só somos. Cara, muito interessante e muito legal. E assim, cara, teve um desfile que te marcou, irmão, positivamente, e teve um desfile que te marcou negativamente, que você não consegue esquecer? Sim. Traz contigo até hoje. Pode contar pra gente os dois, o negativo e o positivo? O positivo, pra mim, foi 2008, meu primeiro ano como passista. Primeiro ano como passista. Foi... A gente fala Mocidade Guerreira, mas é um outro... A gente fala há tantos anos de Mocidade Guerreira, mas o enredo eu não vou lembrar agora o nome, mas a gente fala Mocidade Guerreira. E o negativo foi 2000 e... Caraca, peraí. 2019? Acho que foi 2019. 19 ou 21? Não vou lembrar agora, mas foi perto disso. Pra mim foi o pior desfile, pessoalmente falando. A escola estava passando por alguns problemas naquele período, e aí nós tivemos um problema muito sério de fantasia da ala de passistas. Lembra aquele ano que algumas Estácio ficou sem fantasia na ala de passista? Lembro. Foi nesse mesmo Repercutiu ano. pra caramba, lembro. Foi nesse mesmo ano. Sim. E nós sendo, a Mocidade sendo o grupo especial, nós desfilaríamos, acho que na segunda, Estácio foi sábado. Eu falei, cara, eu não vou deixar minha ala passar por aquilo. Eu estava na Zona Sul, o diretor de carnaval da época me ligou, falou assim, Jorge, vem pro Barracão. Eu falei, cara, eu tô em um trabalho. Aí ele, acaba aí, vem pro Barracão. Liguei para um dos meus diretores da ala de passistas e falei, Dani, vai pro Barracão, aconteceu alguma coisa. Ele foi pro Barracão, não me avisou do que estava, porque eu estava em um trabalho, ele ficou meio receoso de me falar. Acabou o trabalho, eu fui pro Barracão. Quando eu cheguei no Barracão, de 80 fantasias, eu tinha 30 prontas. Caramba, que merda. Cara, nós viramos noite, assim, alguns passistas foram para lá também, saíram do bloco que estava correndo, foram para lá. Eu entrei no Barracão sábado, saí segunda, direto para o desfile. A rainha de bateria fez... porque tinha umas plumas pretas e não tinha pluma preta lá no Barracão. Caramba. Não tinha ferro. Eu saí de mototáxi para ir atrás de um ferreiro, consegui um outro ferro que não era aquele, a gente deu um jeito ali. Entendemos que houve um certo boicote da equipe que estava responsável, porque
Não foi questão financeira, não foi nada disso. A equipe já havia sido paga e o chefe daquela equipe largou o trabalho na mocidade e foi terminar o trabalho em outra escola que ainda faltava pagar. Deixou vocês de lado. Deixou a gente de lado e falando pra mim que tava tudo bem. Quando a escola subiu e viu, tipo assim, vamos entregar ela de passista. Tá, e foram lá e que eles fazem uma contagem antes, e aí eles viram. Eu falei assim, não tem aqui a quantidade de fantasias que deveria ter. Cara, faltavam 50 fantasias. Coisa demais. Quase que não sai. Eu desfilei com uma olheira aqui, magro, porque 3, 4 dias ali comendo besteira, sem saúde, sem psicológico nenhum. A ala completamente abalada, porque muitos foram para lá para tentar ajudar de alguma forma. E assim, para mim foi a minha pior experiência.